Fala galera, se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo e sem muita enrolação já vamos pro vídeo, curte aí também pra ajudar Um no para o engajamento. Flamengo, um para o Internacional no Maraca. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. O jogo é entre dois times bons, né? Dois times que devem brigar na parte de cima da tabela. Os dois estão na Libertadores também, já tem rodada nesse meio de semana. Foi um jogo em que o Flamengo em casa teve mais a iniciativa, claro, né? Joga no Maracanã, é um campeonato de pontos corridos, somar pontos em casa, vencer em casa é importante. Mas o Inter é um adversário forte, uma defesa muito forte do Internacional. O Inter sai na frente, né, numa bela jogada do Bernabé na esquerda, uma ótima finalização do Bruno Henrique. E o Flamengo com dificuldade, né? Sem o Gerson, sem o Arrascaeta. Então, em alguns momentos, o time muito acelerado, muita correria. E aí faltava um pouco de lucidez ali para criar uma oportunidade e acabava dando contra-ataque ao Inter. Mas quando o Flamengo chega ao gol de empate, num rebote de um escanteio, ali o Flamengo teve um bom momento no jogo. Depois do empate, o Flamengo teve uns 15 minutos de uma pressão muito forte em cima do Inter. Teve o lance mais perigoso, a bola na trave do Juninho, que era a chance da virada. Ficou em cima. O goleiro Antony, que entrou no lugar do Rocher no intervalo, o Rocher que saiu machucado, foi muito bem no jogo. Então o Flamengo É aquilo, né? Contra o Flamengo, todo goleiro vira o Neuer. Incrível. pressionou muito ali nos 15 minutos seguintes ao gol de empate, mas depois caiu de produção. Talvez fisicamente, né? O time fazendo uma pressão alta muito forte, isso desgasta, e o Inter passou a ter chance de contra-ataque. A melhor foi uma que o Ener Valencia não dominou. Foi uma jogada na direita, né? O Carboneiro, um cara rápido, começou a puxar contra-ataque daquele lado. Um cruzamento, o Ener Valencia não dominou. Ali o Inter poderia ter tido uma oportunidade. O Roger consertou defensivamente o time quando coloca também o Thiago Maia para marcar o lado direito do Flamengo, o lado esquerdo do Inter. Thiago Maia, taticamente, ajustou também a marcação do time do Inter no lado mais forte do Flamengo. Então foi um jogo bom. Dois bons treinadores. Eu gosto do Felipe Luiz, gosto do Roger Machado. Dois jovens, dois treinadores promissores. Que, assim, o que pode atrapalhar, o Roger já está há mais tempo aí nesse mercado de treinador. Na Série A desde 2015, né, quando ele dirigiu o Grêmio. Então, desde 2015 trabalhando na Série A, já aí 10 anos trabalhando na Série A. E até agora, as pessoas têm alguma dúvida sobre a qualidade do Roger. Nesse momento, ele é muito elogiado porque deu uma arrancada com o Inter ano passado e foi campeão gaúcho esse ano. Mas ele é bom. Só que aqui no Brasil é muito difícil você ter uma sequência de trabalho. Então, isso acaba também minando a carreira de alguns jovens treinadores. O Felipe está começando agora. E até agora ele só venceu no Flamengo, né? Os títulos que ele poderia disputar, ele ganhou. Ele chega com o brasileiro do ano passado em andamento, mas já era muito difícil vencer. Então, até agora... tá tudo bem. A gente sabe onde começa a ter problema é quando começa a ter tropeço, porque aqui os caras acham que o técnico tem que fazer tudo, que tem que ganhar todos os jogos. No Flamengo tem muito disso. Se não ganhar todos os jogos, se não golear, se não der show, não serve. Então, eu espero que os dois tenham uma sequência de trabalho, que o Roger, mesmo em momentos que o Inter possa tropeçar, siga. O Felipe é a mesma coisa, porque são dois jovens treinadores promissores e os dois trabalharam muito bem, né? Hoje o Felipe tentando propor mais em casa e o Roger conseguindo consertar alguns problemas de marcação da sua equipe, arrumando alternativas para o contra-ataque. Então foi um jogo bom, principalmente o segundo tempo melhor do que o primeiro. O Flamengo teve mais chance de ganhar o jogo, mas o empate não é nenhum absurdo, não. O Inter é um bom time e fez um bom jogo. Em meio a tantos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, hoje um duelo entre dois técnicos brasileiros, dois técnicos jovens e promissores. Roger Machado de um lado, Felipe Luiz do outro. O Felipe Luiz que tem mais títulos do que derrotas à frente do rubro-negro. E começa esse Campeonato Brasileiro 2025 com um empate jogando em casa. Foi um bom jogo de Flamengo e Internacional. Duas propostas até diferentes e o Inter jogando fora de casa contra esse Flamengo. Dá até para entender, talvez, a postura mais retraída do Internacional, especialmente na primeira etapa. Os dois lados ainda assim tiveram oportunidades para balançar as redes. E quando a gente fala... Acho que nenhum time vai sair para trocar com o Flamengo, né? Sair para trocação com o Flamengo? Quem é louco? Fala em oportunidades, tem muito torcedor rubro-negro e tá pegando no pé agora do Juninho, porque o Juninho, especialmente ali, teve duas chances, uma de cabeça e a outra cara a cara. Especialmente o lance cara a cara, ele tem ali a possibilidade de fazer o gol, a bola bate na trave, especialmente nesses momentos também. Acho que o torcedor do Flamengo deve ficar com ainda mais saudade do atacante Pedro, não é, Bruno Prado? E o Juninho sendo cornetado aí nas redes sociais por ter perdido esse gol cara a cara
em Flamengo 1, Internacional também 1. O Juninho teve essa boa oportunidade, perdeu, foi a grande chance do Flamengo virar o jogo. Juninho é um jogador de movimentação, que pressiona bem saída de bola, na finalização acaba pecando algumas vezes. O Juninho não é um jogador assim de um recurso técnico refinado, não é. Ele pode te entregar pressão na saída de bola, movimentação, receber bola longa e profundidade, ele pode fazer isso. Mas não só a torcida do Flamengo, mas na torcida Mas ele tem muita força também. Tanto de duelo que o Juninho ganhou ontem é brincadeira. O cara não perdeu uma na força física. O Flamengo tem um pouco mais, tem que entender que não são todos os jogadores que são brilhantes. Aliás, brilhantes são poucos. O Flamengo, falava durante o jogo, acho que ele tem o Gerson, cara muito bom, cara acima da média, um jogador hoje de seleção brasileira, titular. O Pedro é um artilheiro, um cara que pode te entregar mais de 30 gols numa temporada, mas está fora há muito tempo. E tem alguns jogadores muito bons que já não estão no seu auge, então eles oscilam. Aí eu posso citar o Arrascaeta, posso citar o Bruno Henrique. São jogadores que ainda decidem jogos para o Flamengo, têm qualidade, são jogadores históricos do clube, mas que têm oscilações, né? Que são jogadores que, até pela parte física, hoje eles já não conseguem entregar com a mesma frequência que entregavam há alguns anos. E tem vários jogadores que são bons, mas são normais, né? São jogadores normais, não são jogadores de um altíssimo nível, assim, mas são bons jogadores. O Michael, por exemplo, que iniciou, o Plata, que entrou, são jogadores úteis, são bons, mas às vezes cria-se uma ilusão assim que todo mundo é acima da média, todo mundo é top. Eu acho que os acima da média são Gerson e Pedro com frequência, né? O Pedro, antes de machucar, vinha entregando com frequência, e ainda momentos de Arrascaeta e Bruno Henrique. Os outros são bons, compõem, têm qualidade. Léo Ortiz é muito bom, Léo Pereira é bom, Pulgar é bom, De La Cruz é bom, mas assim, eu digo, os caras capazes de desequilibrar. Não são tantos assim, né? Defesa, né? Então o Flamengo agora está entrando num brasileiro e tem que entender que vai ter disputa, vai ter jogo duro. Um adversário como o Inter, um adversário forte. Não tem nenhum absurdo empatar com o Inter no Maracanã. Esse tipo de entendimento, acho que é importante para o Flamengo realmente ter um bom ano. Que nos últimos anos, essa coisa de achar que o Flamengo é obrigado a golear todo mundo atrapalhou muito o time. O Flamengo, ele vinha até em momentos que não eram tão ruins, aí tem 2, 3 jogos um pouco abaixo, já cai o mundo, já parece que ninguém serve mais, que não dá, que o Flamengo tem que ter obrigação de sempre jogar muito. Não vai ser. Agora entramos numa fase da... A torcida ontem queria matar o Juninho. O Juninho que jogou muito bem na final do Carioca aí, outro dia. Então, calma, né, gente? Às vezes vai fazer merda. Acontece. Da temporada em que a situação, em que os jogos serão mais difíceis, em que as partidas serão mais disputadas e o Internacional é um adversário forte. O Flamengo do Felipe Luiz continua sem perder um jogo desde o dia 17 de outubro. Impressionante o trabalho que faz o Felipe Luiz. Bruno Prado, agora com a demissão do Dorival Júnior. Enfim, não vou generalizar. Cada um tem o seu candidato à seleção brasileira. Cada torcedor tem uma opinião. E eu até comentei esses dias aqui no Canelada que tinha gente fazendo campanha pelo Felipe Luiz e tem gente fazendo campanha pelo Felipe Luiz na seleção brasileira. Eu acho... Tem vascaíno, tricolor, botafoguense, eles estão. que é uma tentativa de enfraquecer esse Flamengo. O Flamengo é favoritaço no campeonato aí. Favoritaço, não sei se eu utilizaria esse termo, né? Favoritaço parece que não só tá jogando o Flamengo, mas favorito. O Flamengo é favorito no Campeonato Brasileiro, favorito na Libertadores, favorito na Copa do Brasil, nas competições que vai entrar para disputar, é favorito esse Flamengo do Felipe Luiz. E é a primeira temporada dele completa, né? Do início ao fim, a gente imagina dessa forma. Trabalho muito bom, impecável até o momento, mas é a primeira temporada em que ele começa e deve ter início, meio e fim. E é um técnico jovem, tá tendo aí a sua primeira experiência com um time profissional, antes nos juniores do Flamengo. O que você pensa aí dessas pessoas que pedem Felipe Luiz na seleção brasileira? O Felipe, ele até agora o que ele demonstra como treinador é um cara muito capacitado, um treinador que tem tudo para ter uma carreira muito boa. Mas eu acho que seria algo precipitado para ele. Acho que o melhor seria ele tocar a carreira dele com tranquilidade. Se daqui a alguns anos ele chegar à seleção brasileira ou trabalhar no futebol europeu, é uma coisa que deve acontecer naturalmente. O Felipe Luiz é um treinador que tem um potencial gigante.
Mas eu acho que seria uma coisa... Porque o Brasil ele tem agora um ano para a Copa, que o próximo jogo da seleção vai ser em junho. Então, o próximo treinador, o primeiro jogo dele vai ser a um ano da Copa do Mundo. Então, até o Fausto fala aqui fora da que ele terá 10 jogos até a Copa do Mundo. Então, é muito pouco. Então, é um trabalho mais de tentar... acertar um time na parte emocional, dar uma levantada nos caras, acertar um time e insistir. Eu acho que um erro do Dorival, um dos erros, foi trocar demais. Acho que, o time é esse aqui, vamos embora, vamos com esses caras, vamos insistir com isso aqui. Esses são os melhores, aí claro, se tiver uma necessidade muito grande, você troca um ou outro. Não, o cara tá muito mal, não dá. Vou tentar uma outra alternativa. Mas, se não, é manter uma base. Faltando um ano, é o momento de escolher ali, eu trabalho com esses 35 aqui. Se aparecer algum fenômeno, ele entra aqui. Mas se não, são esses os meus 35. Desses 35 vai sair o meu grupo para a Copa. Eu vou trabalhar com esses caras. Não vou ficar testando, chamando, o cara convocação, um time. Foi o que o Tite fez. Sim, o Tite na primeira vez, principalmente quando ele assumiu logo de cara, ele assume no meio de 16. Ele até assume com 2 anos para a Copa. O que vai assumir agora tem 1 ano. O Tite, há 2 anos da Copa da Rússia, ele trabalhou com poucos jogadores. Depois, no caminho mais longo até o Catar, ele até testou mais gente. Mas quando ele pega 2 anos da Copa da Rússia, ele define um grupo e trabalha com esse grupo. E o Brasil jogou bem ali. O Brasil chegou bem. Aí ganhar a Copa é outra coisa. Mas o Brasil estava muito mal com o Dunga, melhorou, estava em 6º na eliminatória. Estava pior do que está agora, mas era comecinho de eliminatória. E ali acertou um time, uma base e foi até a Copa. Então quem chegar agora nem vai ter tempo de fazer um trabalho muito elaborado, não vai ter tempo de fazer assim uma coisa assim muito refinada, até porque na seleção já é difícil, porque o time jogou em março, supor que seguisse o Dorival, ele só ia encontrar os caras 3 meses depois, só em junho. Então não é fácil fazer isso. Agora, um cara novo que vai assumir há 1 ano, ele vai tentar juntar um grupo e ver o que dá certo. Então, eu acho que o nome do Jorge Jesus é um bom nome. É um cara experiente, um treinador já de muitos anos de carreira, mais de 70 anos de idade. É um cara que tem um peso aqui no Brasil. O Jorge Jesus não é um técnico mundial, ele é um técnico que tem um peso aqui no Brasil pelo trabalho no Flamengo. Em Portugal, ele teve trabalhos no Benfica importantes, passou no Sporting também. E lá na Arábia, onde ele está agora, no Al Hilal, onde ele foi campeão. Ele não é um cara que deu um salto para uma primeira prateleira do futebol mundial. Mas as seleções não são treinadas por esses caras da primeira prateleira. Se eventualmente conseguirem trazer um cara dessa primeira prateleira, ótimo. Mas é dificílimo, né? O Ancelotti, que o Edinaldo insiste, é o Guardiola, o Klopp que nem está trabalhando como treinador, tá como consultor lá da Red Bull. Então, acho que dentro dos nomes possíveis, eu iria mesmo com o Jorge Jesus. Cara já experiente, cara que não vai se assustar com essa responsabilidade e vai tentar em 1 ano fazer um trabalho a curto prazo. Até falando do Roger também, eu acho que temos pelo menos 3 treinadores aqui que eu acho muito promissores. Aí eu não estou falando de seleção, estou falando de sequência de trabalho. Se um dia eles chegarem à seleção, ok. Mas eu gosto muito do Felipe, gosto do Roger e gosto do Rogério Ceni. Acho que esses 3 treinadores são bem promissores. Eu torço para que eles consigam ter uma carreira. Só que é duro, né? O Roger trabalha desde 2015 na Série A, o Rogério desde 2017. Já passaram por um monte de time, né? Isso que é duro para qualquer um aqui, independente se for bom ou ruim. No primeiro momento ruim, te manda embora, aí você vai para outro lugar. Se o Bahia não tivesse o Grupo City ali, o Rogério teria caído já ano passado, porque a torcida estava pedindo a cabeça dele. Pedindo a cabeça numa campanha que o time se classifica para Libertadores, coisa que não acontecia desde 89. Nossa. O ano anterior o Bahia quase caiu, aí classificou para Libertadores, tinha gente reclamando, mas as coisas funcionam assim. Quando eu falei favoritaço, lembrei do Arnaldo Ribeiro, mandar um abraço para ele. Daniel Lian, Felipe Luiz não perde um jogo desde o dia 17 de outubro, Lian. É um treinador promissor realmente no futebol brasileiro. Ele conhece bastante o Felipe Luiz, mas eu acho prematura a ida dele para a seleção brasileira, uma possível ida dele para a seleção brasileira. Eu também apostaria num treinador jamais tarimbado. É o caso do Jorge Jesus. Até o próprio Abel Ferreira, eu acho que já seria um bom nome para a seleção brasileira. Esses 2 técnicos portugueses, para mim, estariam no topo da lista, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Mas como não dá para ter aquela primeira opção do Edinaldo, né? Porque a primeira opção realmente do presidente da CBF
é o Ancelotti. Ele não vai aceitar. O Ancelotti está muito bem no Real Madrid, não sei se arriscaria aí pegar uma seleção brasileira há 1 ano de uma Copa do Mundo. Enfim, claro que é um grande sonho de qualquer treinador, você treinar, ser campeão do mundo, visibilidade tremenda, mas para o Ancelotti não precisa de mais visibilidade. Então, para ele, tanto faz como tanto fez um título como esse, apesar da grandiosidade da Copa do Mundo, esse é um treinador para lá de vencedor. Agora, realmente, eu apostaria em um desses 2 nomes, ou Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. Eu acho que são treinadores tarimbados para esse momento. 1 ano só apenas para a Copa do Mundo. Tem que ser um cara já rodado que vai aguentar a pressão, porque realmente vai existir a pressão para o próximo treinador da seleção. É isso, valeu galera, segue aí, se inscreve no canal, abraço.